seu namorado não pode vir no ano novo. Meu pai disse isso como se fosse algo simples, quase educado. Não queremos esse tipo de coisa perto das crianças. Eu respondi, então eu também não vou. Minha mãe mandou mensagem logo depois, ótimo. Mais comida para nós. 6 meses depois, nós ficamos noivos. Quando a família dele, dona de uma rede de hotéis avaliada em 47 milhões de dólares, pagou nosso casamento de 280 mil dólares, meus pais não foram convidados. Eu estava na entrada da casa dos meus pais, segurando uma assadeira de macarrão com queijo ainda quente, sentindo o calor atravessar o papel alumínio, quando meu pai se inclinou na minha direção, como se estivesse me fazendo um favor, e disse: seu namorado não pode vir no ano novo. Atrás de mim, meu filho Noah se mexia na ponta dos pés, já usando a cartola de plástico que tinha escolhido na loja de $1. Ele tinha 8 anos, era quieto em lugares cheios, do tipo que observava primeiro e falava depois. Passou o trajeto inteiro no carro ensaiando a contagem regressiva em voz baixa. Eu pisquei. O quê? A voz do meu pai continuou fria e reta: não queremos isso perto das crianças. O sorriso do Noah desapareceu. Não foi um choro dramático, só aquele desligar instantâneo, como se alguém tivesse abaixado a luz. Minha garganta apertou tanto que senti gosto de metal. Olhei para o rosto do meu pai, o rosto que passei a vida inteira tentando agradar, e me ouvi dizer, calma e claramente: então eu não vou também. Minha mãe estava atrás dele, no corredor, já irritada, já sem paciência. Nem fingiu surpresa. Eu não discuti. Não implorei. Só me virei, peguei a pequena bolsa de pernoite do Noah e saí de volta para o frio. Quando prendi no banco do carro, meu celular vibrou. Mensagem da minha mãe: ótimo. Mais comida para nós. Fiquei ali, com a mão no volante, encarando a tela até ela apagar. O Noah olhava pela janela, como se estivesse estudando a geada, como se concentrasse o bastante, não precisasse sentir nada. Eu fiz alguma coisa errada? Ele perguntou. Aquilo foi o golpe de verdade. Não as palavras do meu pai. Nem a provocação infantil da minha mãe. Mas aquela pergunta suave e cuidadosa, vinda de uma criança que sempre tentou ocupar menos espaço. Não, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Você não fez nada de errado. Ele assentiu, como quem queria acreditar. Depois ficou quieto de novo. E naquele silêncio, eu finalmente admiti o que vinha me recusando a nomear há anos. Isso não era só sobre o Lucas não ser bem-vindo. Era sobre eu finalmente não ser mais útil do jeito que eles preferiam. Enquanto eu fosse a ajudante da família, a consertadora de problemas, a carteira ambulante, minha vida pessoal não importava. Mas no segundo em que pedi que tratassem a pessoa que eu amava como um ser humano, de repente eu estava trazendo algo perto das crianças. Dirigi para casa com o maxilar tão apertado que minhas bochechas doíam. E eu já sabia que isso não ia terminar apenas com eu faltando a uma festa. Meu nome é Carrie. Na época, eu tinha 34 anos e morava nos arredores de Charlotte, na Carolina do Norte, em uma pequena casa geminada que sempre tinha um leve cheiro de produto para cabelo e velas de baunilha. Eu era maquiadora. Casamentos, ensaios fotográficos, trabalhos de teatro, qualquer pessoa que quisesse parecer uma versão mais descansada de si mesma. Construí meu negócio do zero depois do divórcio. Minha ex-esposa e eu nos separamos quando o Noah ainda era pequeno. A gente sempre conseguiu coparentar bem, mas meus pais agiam como se o divórcio fosse prova de que eu era defeituosa, como se eu tivesse envergonhado a família. Alguns anos depois, me apaixonei por um homem. Meus pais não usavam xingamentos nem ofensas diretas. Não precisavam. Usavam o tom de voz. Usavam o silêncio. Usavam frases como: a gente só não entende porque você precisa fazer disso toda a sua personalidade. Mesmo quando eu não estava fazendo nada disso virar personalidade nenhuma. Eu só estava vivendo. Eu e o Lucas nos conhecemos quando fiz a maquiagem de um baile beneficente. Ele estava lá ajudando na organização do evento, mangas arregaçadas, trabalhando de verdade, não posando para fotos. Tinha um jeito calmo e firme de se mover pelo ambiente, como se nada conseguisse tirá-lo do eixo. Ele perguntou sobre meus pincéis como se realmente se importasse. Lembrou o nome do Noah depois de tê-lo encontrado uma única vez.
Na primeira vez que o Noah derramou suco na camisa dele, o Lucas apenas riu e disse: "Amigão, já vesti coisa pior por muito menos." O Noah gostou dele imediatamente, o que fez eu gostar ainda mais. Meus pais, por outro lado, tratavam Lucas como uma má influência, como se ele fosse um letreiro de neon chamativo que confundiria as crianças só por existir. E a verdade é que eu talvez tivesse engolido esse desrespeito por mais tempo se ele fosse direcionado só a mim. Mas não era. Sempre respingava no Noah. No começo eram coisas pequenas. Fotos de família em que os filhos da minha irmã eram puxados para o centro, enquanto Noah ficava de lado, como um acessório. Festas de aniversário em que sempre surgia um "ah, não sabíamos que ele viria também", seguido de um comentário sobre uma fatia de pizza a mais. Frases como "ele é sensível, né", ditas com aquele sorriso que adultos usam quando não estão fazendo uma pergunta. Eu ficava me dizendo que era só constrangimento, ajuste geracional. Dizia a mim mesma que eles acabariam aceitando. E continuava pagando as coisas, porque na minha família dinheiro sempre foi a linguagem do amor e do controle misturados. Quando o caminhão do meu pai precisou de conserto, eu paguei direto ao mecânico, $1.450. Quando minha mãe disse que o imposto do imóvel tinha vindo mais alto do que o esperado, transferi $2.000 e disse para ela não se preocupar. Quando minha irmã pediu ajuda com a creche só por um mês, isso virou 6 meses, $300 por semana, toda semana, automaticamente. Teve até uma conta conjunta que abri com a minha mãe depois que ela chorou dizendo que não tinha uma reserva. Era para emergências. De alguma forma, as emergências sempre aconteciam logo depois de eu receber meu pagamento. Eu dizia a mim mesma que era família. Que era temporário. Que era melhor do que brigar. Mas ali, parada naquela porta na véspera de Ano Novo, vendo o rosto do Noah desabar porque meu pai decidiu que o Lucas era isso, eu entendi algo simples. Eu vinha pagando por um lugar à mesa que ainda assim não colocava um prato para o meu filho. A véspera de Ano Novo sempre foi a especialidade da minha mãe. Ela amava ter controle, amava planejar, amava distribuir os pratos como se estivesse comandando uma empresa de buffet naquele ano. Ela tinha mandado uma lista completa por mensagem: levar macarrão com queijo, levar cidra sem álcool, levar as buzininhas de plástico para as crianças. E, Kerry, não torne isso estranho. Essa última frase não tinha nada a ver com comida. Era sobre o Lucas. Nós já tínhamos combinado que o Lucas chegaria mais tarde. Depois de terminar uma prova de maquiagem para a noiva, que ele tinha encaixado para ganhar um dinheiro extra, ele passaria lá. Nem ficaria muito tempo. Só uma hora, um beijo à meia-noite, um momento normal de feriado. Eu não achava que estava pedindo a lua. Aparentemente, estava. Depois que meu pai disse que o Lucas não podia ir, eu saí e dirigi de volta para casa. Não chorei no carro. Não gritei. Apenas dirigi, com as mãos firmes no volante. Como se, mantendo o controle, eu me mantivesse segura. O Noah estava no banco de trás, segurando o saquinho de papel com as lembrancinhas que ele mesmo tinha preparado. Tinha colocado 2 buzinas, 2 chapéus e um envelope minúsculo com adesivos de glitter. Ele estava tão animado para dar um chapéu para o Lucas e outro para o avô. Essa foi a parte que me destruiu. Ele estava tentando incluir todo mundo. Não entendia por que os adultos não conseguiam fazer o mesmo. Quando chegamos em casa, coloquei o macarrão com queijo na geladeira, ainda embrulhado no papel alumínio, como uma sobra triste de uma vida que eu insistia em forçar. O Noah sentou no sofá e ligou um desenho animado, volume baixo. Fui até o quarto e fiquei encarando a parede por um minuto inteiro antes de me mover. Depois peguei o laptop. Não porque eu quisesse vingança, mas porque finalmente queria paz. A conta conjunta com a minha mãe estava a um clique de distância no aplicativo do banco. Saldo, $9.842. Aquele dinheiro deveria ser para emergências, mas os 3 últimos saques tinham sido $600 de entrada para armários de cozinha, $450 para os pneus da minha irmã, $300 para compras de supermercado. Nada disso era emergência. Eram expectativas. E eu soube, com uma clareza que era quase calma, que se eu deixasse aquela noite passar, a próxima linha seria ainda mais fácil de eles cruzarem. Primeiro foi: não traga ele. Depois seria: não fale dele. Depois: não deixe o Noah falar dele.
E meu filho aprenderia que amor é algo que você esconde para deixar os outros confortáveis. Eu não ia ensinar isso a ele. Então tomei uma decisão. Fechei a conta conjunta. Não transferi o dinheiro e deixei a conta aberta. Não congelei para pensar melhor. Fechei. Cliquei em todas as confirmações, li os avisos e apertei confirmar. Uma tela final apareceu, conta encerrada com sucesso. Fiquei olhando para aquilo mais tempo do que precisava, como se pudesse desaparecer. Depois fechei o laptop, voltei para a sala e sentei ao lado do Noah. Ele não olhou para mim de imediato. A gente ainda pode fazer ano novo? Ele perguntou baixinho. Pode sim, eu disse. A gente pode. Ele franziu um pouco a testa. Só a gente. Pensei no Lucas, provavelmente limpando o pó das mãos enquanto dirigia pela cidade, esperando entrar na casa dos meus pais e, no melhor dos casos, ser apenas tolerado em silêncio. Engoli em seco. Só nós hoje, eu disse, e depois acrescentei porque o Noah merecia a verdade em pedaços do tamanho de uma criança. Amanhã a gente faz alguma coisa com o Lucas. O Noah sentiu e encostou a cabeça no meu ombro, como se estivesse cansado até os ossos. Às 11h58, assistimos à contagem regressiva na TV. À meia-noite, beijei a testa do Noah e disse que o amava. Não teve festa grande, nem sorrisos forçados, nem fingimento, e ainda assim foi melhor do que qualquer coisa que meus pais estavam oferecendo. As consequências começaram antes mesmo de o champanhe esquentar na casa dos meus pais. Às 12h17, minha mãe ligou. Não atendi. Às 12h22, meu pai ligou. Também não atendi. Às 12h45, minha irmã mandou um texto dramático, um parágrafo inteiro sobre como eu tinha arruinado o feriado e feito tudo sobre mim de novo. Às 10h03 da manhã, minha mãe mandou outra mensagem: Mãe, você realmente nos deixou na mão por causa dele? Fiquei encarando a palavra dele como se o Lucas fosse um eletrodoméstico que eu tivesse levado para a casa dele sem permissão. Como se meu relacionamento fosse um hobby irresponsável. Não respondi. Virei o celular com a tela para baixo. Na manhã seguinte, enquanto Noah comia cereal de pijama, minha mãe mandou outra mensagem: Mãe, a conta não me deixa entrar. Me liga. Então a narrativa tinha mudado oficialmente. Não era desculpa. Não era seu pai não deveria ter dito aquilo. Não era diz pro Noah que a gente ama ele. Era só, me liga, o dinheiro não está funcionando. Meu estômago deu aquele vazio estranho. Não por culpa, mas de tão previsível que era. O Noah levantou os olhos para mim. A vovó tá brava? Mantive a voz calma. A vovó está com sentimentos grandes. Ele assentiu, como se entendesse que adultos também têm tempestades por dentro. Esperei até ele se distrair com os legos. Então digitei uma única mensagem. Eu fechei a conta conjunta. Não vou financiar uma família que trata meu parceiro como um problema. E não vou levar o Noah para perto de pessoas que falam desse jeito. Os 3 pontinhos apareceram imediatamente. Depois minha mãe respondeu: Uau! Então você está escolhendo seu estilo de vida em vez dos seus pais? Aí estava. O roteiro. Eu não discuti. Não tentei educá-la. Não escrevi uma explicação de 10 páginas. Apenas respondi: eu estou escolhendo a segurança do meu filho e a minha própria dignidade. Em seguida, silenciei a conversa. Não bloqueei, não fiz drama. Silenciei, porque sabia que eles continuariam falando e eu já não devia mais plateia a ninguém. O Lucas veio naquela tarde com comida para a viagem e um saco de chapéus de festa do mercado. Ele não bateu na porta como quem tem medo de ocupar espaço. Entrou como quem pertence ali, porque pertencia. O Noah correu até ele e levantou o chapéu que tinha planejado dar a ele desde o começo. O Lucas colocou na cabeça na hora, inclinou um pouco e perguntou: E aí, como eu tô? O Noah sorriu pela primeira vez em 24 horas. Bobo. O Lucas sentou no chão e montou legos com ele como se fosse a reunião mais importante do mundo. Mais tarde, quando o Noah estava no banheiro escovando os dentes, o Lucas sentou ao meu lado no sofá. Imagino que tenha sido ruim, ele disse, com cuidado. Eu assenti.
Meu pai disse que você não podia ficar perto das crianças. O rosto do Lucas se contraiu, não de raiva, mas de decepção, como alguém que esperava algo melhor, mas não estava exatamente surpreso. Desculpa, eu sussurrei, e no mesmo instante me odiei por pedir desculpa à pessoa que tinha sido ofendida. O Lucas pegou minha mão. Não se desculpa por eles, ele disse. Só me diz do que você precisa. O que eu precisava era simples. Eu precisava parar de fingir que o amor dos meus pais era algo que eu podia conquistar com dinheiro suficiente e silêncio suficiente. Eu já fiz isso, eu disse. Fechei a conta. O Lucas soltou o ar, como se estivesse prendendo a respiração havia um tempo. Ótimo. Só isso. Nenhuma palestra. Nenhum você tem certeza? Nenhuma culpa. Só ótimo. E algo no meu peito finalmente se soltou. Nas semanas seguintes, meus pais tentaram de tudo. Minha irmã mandava mensagens do tipo: você tem ideia de como a mamãe está estressada? E o papai não consegue dormir por causa disso. Minha mãe tentou o tom suave: a gente sente falta do Noah. Quando isso não funcionou, veio o tom cortante: você está punindo a família inteira porque está com raiva. Meu pai tentou o papel de ferido: depois de tudo que fizemos por você. Fiquei olhando para essa mensagem por um longo tempo. Tudo o que eles tinham feito por mim sempre vinha com um preço. Obediência. Silêncio. Gratidão que parecia submissão. E a parte mais estranha era que eu sentia luto. Não porque sentia falta deles como realmente eram, mas porque sentia falta da versão deles que eu sempre esperei que existisse. O Noah não pediu para vê-los de novo por um bom tempo. Só isso já me disse o quão fundo o corte tinha sido. Crianças não guardam rancor como os adultos gostam de dizer. Crianças aprendem padrões. E o Noah estava aprendendo que a casa do vovô não era um lugar seguro para as pessoas que ele amava. Numa noite de fevereiro, o Noah me trouxe um desenho. 3 bonecos de palito de mãos dadas. Eu, o Noah e o Lucas. Acima das nossas cabeças, ele tinha desenhado fogos de artifício. Ano novo, ele disse. Engoli em seco. Eu adorei. Ele assentiu, satisfeito. Essa é a nossa família. Coloquei o desenho na geladeira com um ímã em forma de limão e deixei lá. 6 meses depois, o Lucas me pediu em casamento. Não foi algo chamativo. Foi a cara do Lucas. Ele levou o Noah e eu para um parque com um pequeno lago, numa tarde de domingo. Levamos sanduíches. O Noah jogava pedras na água. O Lucas parecia nervoso daquele jeito calmo que só aparece quando algo realmente importa. Quando o Noah saiu correndo atrás de os patos, o Lucas pegou minha mão e disse: eu quero fazer isso pra valer. Ele tirou um anel simples. Nada exagerado, só clássico e firme, como ele. Eu ri porque estava chorando e não sabia mais o que fazer. Sim, eu disse. Sim. O Noah voltou e nos viu abraçados. Ele apertou os olhos. Vocês estão chorando de felicidade? O Lucas limpou os próprios olhos e disse: um pouco. O Noah sentiu, como se aquilo fizesse todo sentido. Então perguntou: isso quer dizer que o Lucas é meu padrasto? O Lucas olhou para ele. Se você quiser que eu seja. O Noah não hesitou. Ok. E foi isso. Sem discursos, sem condições, só ok. Foi aí que minha vida se dividiu em 2 mundos bem diferentes. No meu mundo, eu continuava na correria, continuava acordando cedo para testes de noiva, continuava lavando pincéis à meia-noite. No mundo do Lucas, a família dele tinha um dinheiro sobre o qual eu nem sabia como falar. Os pais dele não eram snobs, o que tornava tudo ainda mais difícil de processar. Eles não exibiam a riqueza. Eles simplesmente a tinham. Eram donos de uma rede de hotéis, não um hotel boutique charmosinho, mas uma rede de verdade. Mais tarde, descobri que o patrimônio era avaliado em algo em torno de 47 milhões de dólares. Na primeira vez que visitei uma das propriedades deles, senti como se estivesse usando a minha própria pele do jeito errado. Como se todo mundo conseguisse ver que eu cresci contando moedas. A mãe do Lucas me abraçou como se estivesse esperando anos para fazer aquilo. Perguntou sobre meu trabalho. Perguntou sobre a escola do Noah.
perguntou o que o Noah gostava de comer no café da manhã. O pai do Lucas apertou minha mão e disse: ficamos felizes que você esteja aqui. Depois olhou direto para o Noah e completou: a gente também fica feliz que você esteja aqui, campeão. O Noah se iluminou. Sem hesitação. 100 crianças não precisam ver isso. Só acolhimento. Eles não compraram o amor do Noah. Eles conquistaram, do jeito que adultos deveriam. Estando presentes, ouvindo, sendo gentis. Quando começamos a planejar o casamento, eu imaginei algo pequeno. No quintal, um jantar bonito, talvez um espaço simples se minhas economias permitissem. Os pais do Lucas nos chamaram para conversar e disseram: gostaríamos de pagar pelo casamento. Eu tentei recusar. Meu corpo inteiro entrou em modo de pânico, porque na minha família dinheiro nunca era só dinheiro. A mãe do Lucas disse: Kerry, isso não é uma coleira. É um presente. O Lucas apertou minha mão por baixo da mesa, como se estivesse me dizendo: você pode aceitar amor sem precisar sofrer para merecer. Acabamos com um orçamento de casamento que parecia irreal. $280 mil. Um número tão grande que meu cérebro tentou rejeitar, como um erro de sistema. A cerimônia foi em um dos hotéis deles, uma propriedade deslumbrante, com iluminação quente, pisos de madeira antiga e uma equipe que me tratava como alguém que importava. E, pela primeira vez na minha vida, tive que encarar uma verdade estranha: pessoas podem ser generosas sem usar isso para me controlar. Eu chorei no provador enquanto Noah experimentava o terninho dele e reclamava da gola. A irmã do Lucas me ajudou a respirar e disse: tá tudo bem. É muita coisa. A gente sabe. Aquela gentileza me fez chorar ainda mais. Eu não corri para contar aos meus pais sobre o noivado. Não porque quisesse puni-los, mas porque não queria entregar a eles mais uma arma. Eventualmente, mandei uma mensagem simples: eu e o Lucas estamos noivos. Estou avisando porque vocês são meus pais. Ainda preciso que respeitem a minha família se quiserem fazer parte das nossas vidas. Minha mãe respondeu um dia depois: parabéns. Diz pro Noah que a gente ama ele. Ainda não concordamos com as suas escolhas. Fiquei encarando essa última frase. Ainda não concordamos com as suas escolhas. Como se eu tivesse escolhido uma tatuagem. Como se eu tivesse escolhido um corte de cabelo ruim. Não como se eu tivesse escolhido o amor. Não como se eu tivesse escolhido um lar. Eu não respondi. E fiz outra escolha, em silêncio, uma que pareceu como colocar no chão uma caixa pesada que eu carregava havia tempo demais. Eu não os convidei. Sem anúncio dramático. Sem discurso de vocês estão fora da minha vida para sempre. Simplesmente não houve convite, porque a verdade era simples: um casamento é o lugar onde você reúne as pessoas que protegeram a sua alegria. Meus pais tentaram envenená-la. Eles não mereciam sentar na primeira fila de algo que tentaram me fazer sentir vergonha de viver. Eles acabaram sabendo de qualquer jeito. As pessoas sempre sabem. Um primo viu o Save the Date nas redes sociais. Alguém comentou: minha irmã me ligou pela primeira vez em meses, a voz afiada. Você está falando sério? A mamãe está chorando. Mantive a voz calma. Eu não vou fazer isso. Então você vai mesmo se casar com dinheiro e esquecer de onde veio? Ela cuspiu. Essa me fez rir. Um riso curto, sem humor. De onde eu vim, eu disse. Você quer dizer o lugar onde meu filho foi tratado como dano colateral? O lugar onde meu parceiro foi chamado de isso? Ela ficou em silêncio por um segundo, depois disparou: o pai só estava protegendo as crianças. Senti minha paciência escoar como água. Não, eu disse. Ele estava protegendo o próprio conforto, às custas do Noah. Ela tentou o golpe da culpa. A mamãe diz que você deve isso a ela. E lá estava de novo. Sempre isso. Olhei para o Noah, que estava no chão desenhando pequenos muquingues em bonecos de palito, planejando como queria que os noivos se vestissem. Baixei a voz. Eu não devo a vocês acesso à minha vida, eu disse. E não devo meu dinheiro. Ela desligou. Fiquei sentada ali, tremendo não de medo, mas daquela sensação estranha que vem depois de finalmente não ceder. O Lucas chegou por trás e colocou as mãos nos meus ombros.
Você tá bem? Ele perguntou. Eu assenti devagar. Vou ficar. E eu quis dizer exatamente isso. O dia do casamento foi claro, leve e estranhamente silencioso do melhor jeito possível. Nenhum caos da minha mãe. Nenhuma mensagem de culpa de última hora. Nenhum pai agindo como o dono da sala. Só eu, o Lucas e o Noah em uma suíte com janelas enormes. O Noah levantava um pezinho no ar o tempo todo, tocando no sapato como se fosse um botão mágico. Eu tô chique, ele perguntou. Você parece que é dono do lugar, o Lucas respondeu. O Noah sorriu. A gente meio que é. O Lucas riu, um riso verdadeiro, e beijou o topo da cabeça do Noah. Na cerimônia, o Noah caminhou entre nós com uma caixinha de alianças, sério como um juiz. Quando o celebrante perguntou quem apoiava o nosso casamento, a família do Lucas se levantou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Alguns amigos da minha vida também. 2 artistas com quem trabalhei por anos. Uma vizinha que cuidava do Noah quando eu tinha trabalho cedo. Um primo que tinha me mandado uma mensagem discreta depois do ano novo dizendo: desculpa. Eles estão errados. Havia lugares vazios no fundo da sala, mas não porque eu os tivesse guardado. Era porque eu tinha parado de guardar espaço para pessoas que não sabiam chegar com amor. Quando fiz meus votos, não mencionei meus pais. Não dei a eles espaço gratuito dentro da minha alegria. Olhei para o Lucas e disse: você construiu um lar comigo quando eu nem sabia se merecia um. Os olhos do Lucas se encheram de lágrimas. Ele apertou minhas mãos. O Noah fungou de forma dramática, como se quisesse que todo mundo soubesse que ele também estava sentindo coisas. Depois, na recepção, a mãe do Lucas me puxou para um abraço e sussurrou: você fez certo. Você protegeu o seu menino. Aquela frase se acomodou dentro de mim como um cobertor quente, porque esse sempre tinha sido o ponto principal. Claro que meus pais não aceitaram em silêncio. No dia seguinte, minha mãe mandou uma mensagem: soube que foi um casamento chique daqueles. Deve ser bom. O Noah deveria ter estado com a família de verdade. Fiquei encarando a tela até a vista embaçar. O Lucas estava na cozinha fazendo café. O Noah estava no sofá comendo panquecas ainda de calça social, porque se recusava a tirar a roupa do casamento. Eu não escrevi um texto longo. Não expliquei. Não me defendi. Mandei uma única frase: eu não vou bancar nem dar espaço a pessoas que tratam a minha família como um erro. Em seguida, bloqueei o número dela. Não por raiva, mas por proteção. Um único gesto limpo. Uma porta fechada com cuidado, mas completamente. 6 meses depois do ano novo, depois do noivado, depois do casamento, percebi algo que me surpreendeu. O silêncio não estava vazio. Ele era pacífico. O Noah parou de perguntar por que a vovó não ligava. Parou de se encolher quando meu celular vibrava. Começou a chamar o Lucas para as pequenas rotinas do dia a dia sem nem pensar. Lucas, você me ajuda na lição? Lucas, olha isso. Lucas, a gente pode fazer biscoito? E o Lucas aparecia todas as vezes. Numa noite de dezembro, quase um ano inteiro depois daquele momento na porta, o Noah entrou no nosso quarto segurando uma folha dobrada. Eu fiz uma coisa, ele disse. Era um desenho. 3 pessoas de novo. Eu, o Lucas e o Noah. Mas dessa vez ele tinha desenhado uma mesa grande, com pratos e velas. Em cima, em letras de forma cuidadosas, estava escrito: Nosso Ano Novo. O Lucas se sentou na cama e perguntou: onde vai ser? O Noah apontou para o centro do desenho. Aqui. Engoli em seco, porque percebi que ele já não estava mais lamentando o que perdeu. Ele estava construindo o que merecia. Na véspera de Ano Novo, ficamos em casa. Fizemos comida que o Noah realmente gostava. Vestimos pijamas. Jogamos jogos de tabuleiro. Às 23h55, o Noah entregou um chapéu de festa da loja de R$ 1 para o Lucas e me deu outro também. Todo mundo ganha um, ele disse com firmeza, como se estivesse criando uma lei. O Lucas colocou o dele e fez uma continência para o Noah. Sim, senhor. À meia-noite, o Noah fez a contagem regressiva mais alto do que no ano anterior.
Quando o relógio marcou 12, o Lucas me beijou, o Noah gritou a feliz ano novo, e soprou a buzina com tanta força que parecia um ganso morrendo. Rimos até ficar sem ar. Mais tarde, quando o Noah adormeceu, encolhido entre nós no sofá, o Lucas olhou para mim e perguntou baixinho: "Você sente falta deles?" Eu pensei na voz do meu pai dizendo: "A gente não quer isso perto das crianças." Pensei na mensagem da minha mãe: "Ótimo, mais comida para nós." Pensei em como eles entraram em pânico muito mais por causa de uma conta bancária do que por causa do rosto machucado de um menino. E olhei para o Noah, seguro, aquecido e amado. "Sinto falta do que eu queria que eles fossem", eu disse. "Mas não sinto falta do que eles são." O Lucas assentiu, como quem entendia completamente. Levei o Noah para a cama e o cobri. Antes de apagar a luz, colei o desenho do nosso ano novo na parede ao lado da escrivaninha dele. Não na geladeira, não numa gaveta na parede, onde não pudesse ser ignorado, onde ficasse à vista. Porque eu não estava criando uma criança que aprende a se encolher para caber no conforto dos outros. Eu estava criando uma criança que entendia algo que meus pais nunca entenderam: você não pode se chamar de família se trata alguém como se não pertencesse. E com certeza não pode ficar com o meu dinheiro, o meu esforço e o meu silêncio enquanto faz isso.